Muito bom dia, irmãos e irmãs da Igreja Batista O Caminho, a família O Caminho. Eu quero dizer aos irmãos que esta é a nossa segunda escola bíblica dominical, a maior escola do mundo, né? E quero dizer aos amados irmãos que nós estamos em pleno mês da família. Por isso eu quero convidar os amados irmãos a estarem atentos a essa aula, que com certeza vai ter algo que vai tocar o seu coração, algo que você vai aprender e de ter conhecimento ainda da palavra de Deus. E o título da nossa lição, da nossa escola bíblica de hoje é A Família, Obra-Prima de Deus. Como vocês percebem, é um assunto bem simples, né? Mas certamente de grande relevância para a minha vida, para a sua vida, amado irmão, amada irmã. Então, para começar a nossa EBD, eu quero enfatizar e dizer que nós estamos em pleno mês da família, né? Onde eu estou sempre dizendo que nós temos que valorizar, aproveitar esse tempo para valorizar nossa família, para comungar com a nossa família. Então, amados irmãos, vamos para abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 inicialmente. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. A palavra do nosso Deus, ela diz assim: criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundo e multiplicai-vos, enchei a terra, né? E sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Agora vamos lá para o capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 7, 18 e 22. Gênesis capítulo 2, versículo 7, 18 e 22. Olha o que diz a palavra aqui no 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora nós vamos para o 18, que diz assim: disse Deus, o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E o 22 diz: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe para o homem. Glória a Deus pela sua palavra, amado irmão, amada irmã. Vejam que a instituição família, ela começa lá no Jardim do Éden, né? E após essa aula, eu gostaria que você estivesse apto para definir o conceito de família, para ver o que realmente é uma família. Também você deverá estar sabendo as principais atribuições, quais são os deveres da família, e também citar algumas características de Deus como Pai, o Senhor da glória, né? Como Pai, quais são as características, os atributos de Deus nesse sentido, tá? A família, como nós já sabemos, ela é uma instituição divina. Por a família ser uma instituição divina, né, cada um dos seus membros deve fazer a sua parte. Muitas vezes as famílias, elas erram, elas têm problemas pessoais, problemas de toda a ordem, porque não cumpre esse papel de cada membro da família fazer a sua parte, né? Por exemplo,
Cada um tem que fazer a sua tarefa doméstica, né? E para quê? Para promover a felicidade, vejam só, né? Então, para a família ter felicidade, para a família ter integridade, para o fortalecimento da união familiar e, acima de tudo, desempenhar sua missão bíblica para a glória de Deus. Então, por isso que cada um tem que fazer sua parte, cada um tem que fazer sua tarefa doméstica. A frase que Josué fala, né, do livro do Josué, que é uma das frases mais lidas, também uma das frases mais conhecidas da Bíblia, do Antigo Testamento, que ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Percebe isso? Então, quando Josué ele falou isso, meus pais e mães, quando ele falou eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele já tinha decidido isto. Ele já estava certo do que a casa dele, com ele, a família dele, ia servir a um Deus verdadeiro. Agora eu te pergunto, será que Deus ele está aguardando um posicionamento meu, um teu, pai e mãe? Será que ele está aguardando um posicionamento em relação à minha família? Será, amados irmãos, amadas irmãs, que nós não estamos sendo passivos demais, passando a mão demais, né, nas nossas famílias? Josué, ele já tinha feito a sua escolha de servir a Deus. E servir a Deus é cada um fazendo a sua parte da família, como nós já vimos, né? Aí então Josué já tinha feito a escolha dele. E você, para nós iniciarmos essa nossa aula, e você já fez a sua escolha de realmente viver você e sua família servindo a Deus? Você está pensando nisso? Mãe, você está pensando nisso? Né? Tá certo? Então vamos dar continuidade à nossa EBD. Então, para que a família alcance o ideal divino, cada um não esqueçam isso, nós estamos batendo sempre nesta tecla, para que a família alcance o ideal divino, né? Ou seja, que a família faça a vontade do Pai, cada componente, cada membro deve fazer o quê? Deve fazer seu papel. Só que eu quero dizer que cada membro tem que fazer sua parte, tem que fazer com fidelidade, tem que fazer com cuidado, ou seja, com diligência, tem que fazer com amor. Nós temos que fazer isso, né, para que nós tenhamos prazer de fazer, de pertencer à família. Por isso que a família ela é uma instituição feliz, mas só é feliz quando nós fazemos assim. Quando nós fazemos o nosso papel com fidelidade, né, com diligência, com amor, com dedicação, né? O maior modelo de paternidade em que podemos nos espelhar é o do Pai Celestial. Jesus, ele ilustra tanto a família, né? Então esse modelo de família, de família paterna, é o nosso Pai Celestial, não tem como nós sairmos, né? É buscar esse relacionamento com Deus, pois exatamente é só Ele que consegue harmonizar o amor com justiça e a bondade com a severidade. Só o Senhor pode fazer isso. Entretanto, a Bíblia, ela fornece muitos exemplos, né, de bons pais. Vamos começar pelos pais. Nós temos, lá no Antigo Testamento, nós temos a família de Noé, glória, né? Família de Noé. Nós temos a própria família de Josué, né? Que estamos falando. Aqui no Novo Testamento, nós já temos a família de Filipe, né? Ele, inclusive, é um sacerdote. Então, deu para você perceber. Agora vamos entrar mesmo no nosso estudo, né, de conceitos. O primeiro conceito é sobre a família. E eu quero que você saiba que o conceito de família, conceito do dicionário, não é o conceito da Bíblia. O conceito do dicionário, o que é? A família, ela é um conjunto
de pessoas que possuem grau de parentesco ou não, né? Que agora também os enteados e as outras noras, tudo, ele faz parte da família, tá? Então pode ser um grau de parentesco ou não, né? Dependendo do que da participação da pessoa no lar, né? E essas pessoas, elas vivem debaixo do mesmo teto, né? Formando assim um lar. Então esse é o conceito de família. Então são pessoas que possuem grau de parentesco e vivem sobre o teto de um teto, né? Formando assim um lar. E agora o conceito de família na Bíblia, né? O conceito teológico de família. A família é um sistema social básico, como nós já falamos. Ela é básica, mas de suma importância. Por quê? Porque foi o próprio Deus que constituiu a família lá no Éden. Então, quando Deus ele institui a família, né, lá no Éden, para que ele faz isso? Para a constituição da sociedade. Então, se não fosse a família, não teria sociedade. Para que mais o Senhor Deus, ele constitui a família lá no Éden, ele faz para a continuação da raça humana, porque quando Deus fez o homem e a mulher, ele só existia esse casal. Então, para que ele pudesse reproduzir, para que ele pudesse gerar, né? Por isso que nós temos, eu vou falar mais na frente sobre as relações sexuais, é por isso que existe, para que realmente a terra se multiplicasse, né? Deus, então, ele fez essa atribuição. Tá? Então esse é o conceito de família que tem. E Jesus, né, ele instituiu, ele utilizou a família para ilustrar certos atributos, certos atos, certa qualidade e dádiva de Deus, como o amor também, como o perdão, longanimidade e também a paternidade. Vocês percebem que vários milagres de Jesus estão relacionados à família. Estão relacionados às necessidades da família, a provações que a família passa, estão relacionados aos encargos e responsabilidade. E isto nos leva a imaginar o grande valor que Deus confere à família, ou seja, essa primeira vital instituição que ele constituiu, essa instituição humana. Tá certo, amados irmãos? Então, esse é o conceito de família. E você percebe que Jesus, ele valoriza tanto a família. Né? Ele cura a filha, né? Ele cura endemoniado, tudo na família. Né? E para ilustrar melhor, Jesus, ele vai visitar Zaqueu, né? Aquela família, inclusive, ele convida para jantar lá na sua casa. Jesus, ele priorizava, ele valorizava muito a família, assim como nós temos que valorizar. Porque se nós não valorizarmos a família, amado irmão, amada irmã, com certeza a sociedade ela vai ficar fraquejada, né? Agora, vamos falar da atribuição. Não esqueçam que você agora aprendeu sobre os conceitos. Só é o conceito de família, que é aquelas que possuem grau de parentesco, e o conceito da Bíblia, né, que começa no Éden, quando Deus institui, quando Deus forma o homem para povoar a terra, né, para dominar os animais e assim sucessivamente. Esses dois conceitos são diferentes, mas que eles têm ligação. A atribuição da família. Então, dentre muitas atribuições da família, né, nós vamos considerar algumas que sejam relevantes. Por exemplo, né, a vida íntima conjugal, aí que eu queria chegar também. A vida íntima conjugal, só o casamento, ele justifica a legítima união sexual entre marido e mulher, só o casamento. Né? Aí o nosso inimigo, o inimigo das nossas vidas, ele vem, assim como ele fez com Eva, lá no Éden, ele também faz nas nossas vidas 24 horas. Tá? Dizendo que não, que isso aqui está correto, que fazer relações sexuais antes do casamento, como acontece muito por aí. Irmãos e irmãs, isso não é correto, isso não é bíblico. Tá? Então, o casamento ele é o único que justifica esse relacionamento sexual na família, né?
Logo, no primeiro capítulo da Bíblia, está escrito a respeito do primeiro casal, e Deus disse assim, ó, frutificai e multiplicai, vos enchei a terra, porque só existia esse casal. Eles tinham que fazer isso agora. Eu creio que o Senhor Deus, ele não ia falar com essas palavras, tá certo? Tá? Então, aí está também registrado que lá em Gênesis 2:24, que também após o casamento, o homem e a mulher serão ambos uma carne. Uma carne. Nada de um homem está procurando outra mulher, nada da mulher está procurando outro homem. Tá certo? Porque se acontecer isso, a família vai viver sempre infeliz. Isso é uma atribuição da família. Se conscientizar, maridos e mulheres, se conscientizar. Uma outra atribuição que a família tem que ter, juntos aos seus membros, é a subsistência, é a alimentação. Tá? É você suster, né? Você trabalhar para suster os seus filhos. Ainda agora nós vimos nesse auxílio emergencial, nós vimos também que a mulher que ela cuida, que ela não tem marido, ela recebe 2 salários. Veja a preocupação, ela recebe 2 auxílios. Por quê? Por causa da preocupação do sustento que tem de a mãe, né? Que ela faz o papel do marido também. Veja a preocupação até nesse problema que o governo decretou, tá certo? Então, nós temos que ter a subsistência da nossa família, nós temos que ter o conforto, o bem-estar, né? E o atendimento suficiente e sensato das necessidades dos membros da nossa família. Por isso que nós temos que trabalhar, por isso que nós temos que valorizar o trabalho, valorizar a nossa família. Tá? Então, sustentação, ou seja, a subsistência que nós temos, é a atribuição da família. Tá? Muitas vezes nós procuramos o Estado, tá certo, procuramos o Estado, outras instituições, mas a obrigação inicial é da família. Tá? Outra atribuição da família é a educação. Os filhos, diz a palavra de Deus, os filhos são a herança do Senhor. No Salmo 127 ele está falando isso. E não meros acidentes biológicos na vida do casal. Não é isso. Eles são herança. Nós temos que considerar isso porque nós somos filhos de Deus vivo. Cada filho que nasce ou que é admitido, né, na família, cada família, importa 5 principais responsabilidades para os pais. Amados irmãos e irmãs, quando nós admitimos o nosso filho, né, quer seja biológico ou quer seja vindo, né, de madrasta, padrasto e etc., nós temos que ver que tem um corpo para cuidar. Primeira parte, né, não são 5 que eu falei? Então tem um corpo para cuidar, tem vestuário, tem saúde e vai embora. Isso é um. E o 2, tem um estômago para alimentar. Né? Nós já falamos da subsistência lá na frente, do sustento que a família tem que ter. Né? Então, o estômago, 2. Temos uma personalidade para formar, amados irmãos. Esse cuidado que o pai tem que ter de ir levar o filho para a escola, de trazer o filho, de estar orientando. Nós temos o quê? Nós temos uma personalidade para formar. Nós temos uma mente para educar. É o 4. E o 5, e nós temos uma pessoa completa para ser conduzida a Cristo. Aleluia! Né? Nós temos um corpo, uma personalidade, uma pessoa completa para ser conduzido a Cristo, né? Salvador e Senhor. É ótimo. Nós temos mais o que? Proteção. Eu vou caminhar mais rápido aqui, né? Nós temos o que? Qual é o outro cuidado que pai e mãe tem que ter? Né, na família, ou seja, toda a família? Proteção. É responsabilidade nós protegermos os nossos filhos, a nossa família, as nossas esposas. É responsabilidade nossa. Proteção é responsabilidade dos pais. A harmonia, o sossego, a união, o amparo. Né? Essas atribuições também elas estão lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Temos que dar afeto, outra atribuição da família. Dar afeto para a família, porque por isso que muitas vezes não há amor, não há compromisso, porque não tem afeto, você não consegue dar afeto à sua família.
as relações afetuosas, as relações fraternas e cordiais, sempre elas iniciam na família. Se você vê uma pessoa amorosa, né, um filho amoroso, porque ele recebeu isso na família. Pais e mães se preocupem com isso, tá? Agora vamos falar a família de Deus. Deus, como nós já falamos, ele valoriza tanto a família que tomou como exemplo para ilustrar um relacionamento com a igreja, né? A noiva do Senhor, né? Tudo, né? Então ele tomou para ilustrar a família, a importância que ele está dando. Então vamos falar com o Deus, a família de Deus, nós vamos falar de Deus, nosso Pai. Deus é o nosso supremo exemplo como Pai da paternidade, ele é nosso supremo exemplo, né? Nós vamos ver algum caráter de Deus, tá? Algumas características, né, de Deus, como nós falamos lá, que nós temos que aprender. Qual é a primeira característica que nós temos que ver de Deus como Pai? Porque Deus é um Pai cuidadoso. Ele jamais vai falhar. Olha, se você estiver com o coração em Deus, Deus não falha nas suas promessas. Deus não falha na sua aliança, que ele vem fazendo desde a aliança adâmica, né? Vem a aliança com Moisés, ele não falha, amado irmão. Tá? Ele cuida de cada um dos seus filhos, isso que nós temos que entender. Então, uma das características de Deus é que Deus, ele é provedor, ele não falha. Outra característica de Deus, ele é amável, Deus é amor, isso aqui não precisa nem falar. Você já tem ouvido falar tanto no livro de João, tanto no Evangelho, como na carta de João. Na epístola ele fala, né, de um Deus de amor. Não há maior amor do que de Deus por nós. Ele nos amou primeiro, isso que é importante. Deus nos amou primeiro, por isso que nós amamos. É que nem na família. Se nossos pais nos amarem, se nos der afeto, nós vamos retribuir isto, né? Tá certo? Então, sobre o amor, né? Então Deus, ele é amor. Ele é de igual modo compassivo e amoroso para com os seus filhos, que erra. Por quê? Porque se pedir perdão, ele perdoa. Deus é amor, tá? Então, nós temos aqui duas características do Deus Pai, né? Que ele é um Pai provedor, cuidadoso, e que ele também é amor. Outra característica de Deus, Pai, é que ele disciplina. Olha, isso nós temos que colocar na cabeça. Só porque Deus é amor, mas ele vai disciplinar também da justiça, né? Os filhos sempre estão sujeitos à disciplina amorosa de seu pai. Tá? A disciplina é um sinal do amor de Deus para com seus filhos. É um sinal, tá? Do amor de Deus. Não é que Deus é rigoroso, não é que Deus vai arriar, né, o seu cajado. Não, é porque se ele está disciplinando, porque ele nos ama. Nós temos que ver isso. Por que ele nos ama? Visando o nosso benefício. Tá? Mediante a disciplina, Deus visa nos tornar melhores discípulos. Vejam só. Por que existem discípulos tão bons, discípulos, né, verdadeiros, discípulos dedicados? Por quê? Porque passou pela disciplina de Deus. Tá certo, amados irmãos? Então, bora ver, né? A disciplina é muito importante. Pai perdoador é outra característica de Deus, ele perdoa. Não precisa falar disso, não. Né? O livro de 1 João, capítulo 2, versículo 8 e 9, está dizendo que, né, ali, se nós formos a Ele, pedir perdão pelo nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, Deus, ele é perdoador, não precisa, amados irmãos. Tá? Deus, ele é Pai, ele só está de braços abertos, como eu digo sempre, para nos receber. E Deus também, ele é o nosso conciliador. Na mesma parábola do filho pródigo, Jesus nos mostra que muitas vezes os pais são os apropriados, idôneos, mediadores de conflito na família.
né? Que o filho que ficou em casa, ele se aborreceu, ficou furioso, enquanto o outro voltava. E o pai apazigou, o pai, ele é conciliador. Deus, ele concilia. Não é à toa que quando você se afasta dos caminhos do Senhor, você se reconcilia com ele, pelo amor, pela misericórdia. Tá? Amados irmãos, então, nós temos aqui bons exemplos na Bíblia, né, de família, que nós podemos extrair esses exemplos, né, para que nós possamos imitar. Então, só vou citar aqui a família de Noé. Imagine, né, todo mundo se corrompendo em tudo, e ali a família de Noé entra na arca ali, né, todos os filhos de Noé com as suas noras. O relacionamento deles, com certeza, né, foi um relacionamento que agradou a Deus. Tá? Nós temos, além de Noé, nós temos Josué. Em seu último ato público, Josué, como chefe de família e temente a Deus, lançou ao povo um desafio. Escolhei hoje a quem se vai. Por isso que ele diz, escolhei hoje, ou vocês servem a Deus ou não. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que maravilha de exemplo, né? Nós temos Filipe também. Nós temos o exemplo de Filipe como sacerdote da casa. Tá certo, amados irmãos? E tem outros exemplos de família, além da Maria e José, né? Que é exemplo também de família, de cuidar de Jesus, né? De fazer tudo ali com o que manda, né? Que o Senhor manda, né? A Bíblia, ela é clara quando afirma que sem Cristo nada podemos fazer. Isso está em João 15:15, ali está na parábola da videira verdadeira. Isso também é verdade no relacionamento familiar. A família sem Cristo, ela nada pode fazer. Eu quero incentivar você, família, o caminho para que realmente você possa tomar essa decisão de você caminhar junto com a sua família. O Senhor, sendo o centro do lar em tudo, Ele concederá a sua bênção no sentido de que cada membro da família dê a sua contribuição. Não é verdade? Ele vai te suster para isso. Tá certo, amados irmãos? A palavra de Deus é um guia para tudo. A palavra de Deus, ela é um guia para tudo na nossa vida. Ela é um manual para a nossa vida, não é isso? É dela que vamos extrair o padrão de comportamento de cada membro da família, né? E está escrito na palavra do Senhor. Nós vamos extrair dela, né, esse comportamento do membro da família deve ter. Tá? Então, a partir da mais tenra infância, ou seja, né, nós temos o exemplo de Jesus. A Bíblia ela cita que Jesus com 12 anos já estava no templo. Tá certo? Então, procedendo assim, a vida de cada um de nós se aproximará bastante do ideal estabelecido por Deus na família. Amado irmão, amada irmã, se nós realmente não estamos nos dedicando à nossa família, nós temos que orar, nós temos que buscar realmente. Esse é o estudo que eu vim trazer para essa escola bíblica dominical. Para você, amado irmão, para você, amada irmã, entender mais o propósito de Deus para a família. E uma coisa que eu vou repetir, que eu acabei de falar. Sem Jesus sendo o centro da família, nada podeis fazer. Tá certo, amado irmão? Pense nisso. Pense nisso, principalmente nesse mês que nós estamos, que é o mês da família. Procure avançar. Procure conhecer mais Jesus como Senhor. Louvado seja Deus na tua vida, na vida da tua família, que a cada dia o Senhor venha te abençoar, assim como Ele fez com a família de Josué, assim como Ele fez com a família de Noé, assim como Ele fez com a família de Felipe.
Ele vai fazer na tua família. Louvado seja Deus.